Plínio, Tácito e Sutónio. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Muitos apologistas da historicidade de Jesus Nazareno apontam os testemunhos de Plínio, Tácito e Sutónio como evidências não cristãs e independentes. Portanto, consideram-nas como verídicas e aceitáveis. De facto, os três autores não eram cristãos, mas os seus textos foram preservados e renovados por cópias sucessivas de escribas cristãos. Por outro lado, não se pode dizer que estes três autores eram independentes. Eles eram contemporâneos e Plínio conhecia pessoalmente Tácito e Sutónio. Uma possibilidade para a sua não independência é que, apesar de estes autores não terem sido cristãos, podem ter tido contato com cristãos e, através destes, obtido informações sobre a personagem Cristo. Plínio alega exatamente isso. Em 112 da Era Comum, ele relata o seu primeiro encontro com cristãos. Nenhum destes três refere a alguém chamado Jesus, muito menos Jesus Nazareno. Apenas referem Cristo ou Cresto. Plínio, em 112 da Era Comum, escreveu sobre incidentes envolvendo a comunidade cristã da Bitínia e Ponto, atual Turquia, do seu tempo. Tácito escreveu, em 116 da Era Comum, sobre o incêndio de Roma de 64. E, muito provavelmente, escreveu que Nero apontou como culpados os judeus e não os cristãos de Roma. Sutónio escreveu em 120 da Era Comum sobre um incidente ocorrido em Roma, em 49, envolvendo judeus liderados ou influenciados por um tal Crestus. Plínio Jovem. Nada sei sobre os cristãos. Em 112, Plínio o Jovem escreve uma carta a Trajano, indicando não saber bem o que fazer aos cristãos da Bitínia. Plínio diz que nunca participou em qualquer inquérito envolvendo cristãos. Como é que é possível que um homem com um currículo tão extenso, ligado a quase todas as instituições da administração romana, não soubesse nada sobre processos contra cristãos? Nem sequer sabia sobre a condenação que Nero fez aos cristãos por causa do incêndio de Roma no ano 64? Nem sequer isso? É óbvio que neste tempo de Plínio, no ano 112, os cristãos ainda não eram suficientemente conhecidos ou relevantes. Por que é que o testemunho de Plínio não constitui prova da existência de Jesus de Nazaré? Ora, Plínio escreveu cerca de 80 anos depois da suposta crucificação de Jesus, e nesta época já existiam evangelhos, pelo menos o Evangelho de Marcos. Este autor não menciona um homem com o nome próprio Jesus, mas diz que os cristãos cantavam hinos a um Deus com o nome Cristo. Plínio mostra que nem sequer está familiarizado com a realidade dos cristãos. Conclusão: não é válido para comprovar a existência de Jesus de Nazaré. O que diz a carta de Plínio a Trajano? Recebi uma quantidade de denúncias contra membros de uma superstição chamada cristãos. As acusações acumularam-se. Segundo o que os próprios cristãos me disseram, eles reúnem-se para cantar um hino ao Deus Cristo e inocentemente partilharem uma refeição. Mas reúnem-se ilegalmente. Nunca participei de inquéritos contra os cristãos. Assim não sei a que factos e em que medidas devem ser aplicadas as penas ou investigações judiciárias. Também me pergunto, não sem perplexidade, deve-se considerar algo com relação à idade ou a criança deve ser tratada da mesma forma que o adulto? Deve-se perdoar o arrependido ou o cristão não lucra nada em voltar atrás? É punido quem usa o nome cristão, mesmo sem crimes, ou são punidos os crimes que o nome deles implica? Mas lembrei-me que já havia uma lei que tu próprio elaboraste que proibia associações secretas. Então reforcei esta lei com um édito. Mesmo assim fiquei na dúvida, e é por isso que descrevo. Tácito, sobre os judeus. Por volta de 105 da Era Comum, Tácito escreve o livro Histórias, que cobre desde o fim do reinado de Nero até à morte de Domiciano. Num dos volumes desta obra, descreve os judeus de uma forma muito depreciativa. Os judeus consideram profano tudo o que consideramos sagrado. Por outro lado, permitem tudo o que abominamos. Os outros costumes dos judeus são vis e abomináveis, e devem a sua persistência à sua depravação. Os judeus são extremamente leais uns aos outros e sempre prontos para mostrar compaixão, mas para com todas as outras pessoas eles sentem apenas ódio e inimizade. Enquanto o Oriente estava sob o domínio dos assírios, medos e persas, os judeus eram considerados os mais mesquinhos de seus súbditos.
Mas depois que os macedónios ganharam a supremacia, o rei Antíoco se esforçou para abolir a superstição judaica e introduzir a civilização grega, mas eles fomentaram a superstição nacional. Um povo que, embora propenso à superstição, se opõe a todos os ritos propiciatórios. Tácito, cristãos e o incêndio de Roma. Em 64 há um grande incêndio em Roma. O principal suspeito é o imperador Nero. 50 anos depois deste evento, o historiador Tácito, no seu livro Anais, escreveria assim: nenhum esforço humano, nem os gestos de generosidade do imperador, nem os ritos destinados a aplacar a ira dos deuses, faziam cessar o boato infame de que o incêndio havia sido planeado nas altas esferas. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas pelo seu comportamento, popularmente chamados cristãos. Este nome provém de Cristo, que no tempo de Tibério foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta passagem é usada como suposta prova da existência de Jesus de Nazaré. Por que é que o testemunho de Tácito não constitui prova da existência de Jesus de Nazaré? Ora, Tácito escreveu cerca de 80 anos depois da suposta crucificação de Jesus, e nesta época já existiam evangelhos, pelo menos o Evangelho de Marcos. Este autor não menciona um homem com o nome próprio de Jesus, mas um homem que era conhecido pelo título de Cristo, e no primeiro século haviam muitos a reclamar o título de Cristo, ou Messias. Em 64, os cristãos não eram suficientemente conhecidos ou relevantes para serem apontados por Nero como culpados do incêndio de Roma. Nesta altura seria muito difícil para um romano distinguir entre um judeu e um cristão. Seria mais provável que Nero tivesse apontado a culpa aos judeus. A passagem não é citada por nenhum dos grandes apologistas cristãos dos primeiros séculos, incluindo Eusébio do século IV. Conclusão: este argumento não é válido para comprovar a existência de Jesus de Nazaré. Por volta do ano 116, Tácito publica o seu livro Anais, que conta a história dos imperadores de Roma desde Augusto até Nero. Tácito escreve o seguinte sobre o incêndio de Roma do ano 64. O imperador Nero era o principal suspeito deste incêndio. Nenhum esforço humano, nem os gestos de generosidade do imperador, nem os ritos destinados a aplacar a ira dos deuses, faziam cessar o boato infame de que o incêndio havia sido planeado nas altas esferas. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas pelo seu comportamento, popularmente chamados cristãos. Este nome provém de Cristo, que no tempo de Tibério foi condenado à morte pelo procurador Pôncio Pilatos. Reprimida por pouco tempo, essa abominável superstição surgiu novamente, não apenas na Judeia, o seu lugar de origem, mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de mau e vergonhoso do mundo chega e se espalha. Ora, será que conseguimos descobrir a fraude aqui? Vamos ver como fica o texto de Tácito após a remoção da porção fraudulenta. Assim, para tentar abafar esse boato, Nero acusou, culpou e entregou às torturas mais deprimentes um grupo de pessoas que eram detestadas pelo seu comportamento, os judeus. Reprimida por pouco tempo, essa abominável superstição surgiu novamente não apenas na Judeia, o seu lugar de origem, mas também em Roma, onde tudo aquilo que há de mau e vergonhoso no mundo chega e se espalha. Em 64, os cristãos não eram suficientemente conhecidos ou relevantes para serem apontados por Nero como culpados do incêndio de Roma. Nesta altura seria muito difícil para um romano distinguir entre um judeu e um cristão. Seria mais provável que Nero tivesse apontado a culpa aos judeus. A passagem não é citada por nenhum dos grandes apologistas cristãos dos primeiros séculos, nem sequer Eusébio do século IV, autor da história da Igreja. Suetônio, Crestos de Roma. Por volta de 49, Cláudio expulsa os judeus de Roma. Mais tarde, o historiador Suetônio escrevia em 12 Césares: porque os judeus faziam constantes distúrbios por instigação de Crestos, ele, Cláudio, expulsou-os de Roma. Esta passagem é usada como suposta prova da existência de Jesus de Nazaré. Por que é que o testemunho de Suetônio não constitui prova da existência de Jesus de Nazaré?
Ora, Sutónio escreveu cerca de 90 anos depois da suposta crucificação de Jesus. Nesta época já existiam as narrativas evangélicas, pelo menos o Evangelho de Marcos. Sutónio não menciona cristãos, mas judeus. Mas mesmo que falasse cristãos, não constituiria prova da existência de Jesus Nazareno dos Evangelhos. Sutónio não fala de Jesus nem de Cristo, mas de Crestus, um nome latino vulgar, principalmente entre escravos. O texto presume que este Crestus residia em Roma, um local sobre o qual nunca é dito que Jesus tenha visitado. Conclusão, não é válido para comprovar a existência de Jesus de Nazaré. Crestus era um nome latino e não tinha relação com a palavra grega Cristo, que era usada como um título e não como um nome. Cícero, cerca de 100 anos antes, teria referido um homem com o nome Crestus numa carta enviada à sua família. Cícero teria escrito assim na sua carta: O quê? Tu achas que eu queria que me enviasses uma lista de gladiadores para adiar as suas fianças e os roubos de Crestus e aquelas coisas que quando eu estou em Roma ninguém ousa me dizer? O túmulo de Cecília Metella é um mausoléu do século I a.C., localizado muito perto de Roma na Via Ápia. Nesse mausoléu pode-se encontrar uma lápide com os dizeres Crestus Lictor Caesaris, que significa Crestus guarda-costas ou segurança pessoal de César. No Museu Britânico encontra-se um fragmento de uma peça de cerâmica do século I que terá sido produzida por um oleiro chamado Crestus Rasinius. Ou, provavelmente, o artífice chamava-se Crestus e era escravo de um homem chamado Rasinius.